Bom dia, caro internauta, seja bem-vindo ao Viver com Saúde, o programa que conecta a saúde e o bem-estar de questões que afetam o nosso dia a dia. Hoje abordaremos um tema importante e urgente, o impacto da cólera na economia das famílias. Para melhor compreender como esta doença afeta financeiramente as famílias e o país, eu vou conversar com o economista Dr. Domingos Luconde. É isso? Ok? Doutor, obrigada, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Doutor, eu gostava que nos explicasse quais são os principais custos diretos que uma família angolana enfrenta quando um membro contrai a cólera. São enormes custos, né? Sabemos que a cólera é consequência do saneamento básico, okay? Isso reflete diretamente naquelas famílias, naquelas zonas mais carenciadas. Portanto, a perca do membro em função da cólera acarreta enorme custo, como o falecimento, né? Isso de tal maneira pesa no bolso das famílias. Portanto, é fundamental que as famílias criem um mecanismo de prevenção para que reduz-se, ou seja, poupa dinheiro de modo a evitar essa doença. O tratamento é acessível para as famílias mais vulneráveis economicamente, na sua opinião? Nós ratificamos aqui o acordo de Abuja, okay, em que recomenda-se que os países devem alocar 20% do orçamento geral do Estado para o setor da saúde para combater aqueles problemas primários, ok? Porque se nós melhorarmos o saneamento básico, vamos reduzir as enchentes nos hospitais, ok? Vamos aqui falar sobretudo nesse período em que está-se a viver, principalmente em Luanda, da cólera e com a chuva. Portanto, é fundamental que se crie mecanismo não só para as famílias, como quem detém as políticas macroeconômicas. Isso depois também esforça o Ministério da Saúde a redobrar esforço de modo a prevenir, porque aquilo que se quer é prevenção. E prevenção é nós melhorar aquelas necessidades primárias para que se reduza também, ou seja, que não crie um peso tão grande junto do Ministério. Pois, o doutor falou em impacto, quer dizer que a cólera impacta o sistema de saúde pública e, consequentemente, a economia nacional. Diretamente na produção, porque isso depois vem se refletindo onde? No PIB, ok? Porque o PIB é o somatório daquilo que o país arrecada durante o período econômico, né? Okay? 12 meses. E depois, se as empresas tiverem pessoal doente, é óbvio que o Estado terá dificuldade na captação do imposto. Além desses pontos que apresentou, doutor, há estratégias para mitigar os impactos económicos, além do que já foi apresentado, para reforçar? A estratégia que se deve adotar é melhorar esse serviço que aqui disse, para que o Estado, para que as famílias não se sintam apertado, ok? Porque a cólera mata, e se ela mata, mata, aquilo é assumir, perder um membro da família, e muitas das vezes perde-se aquele membro com uma força capaz de alavancar a própria economia. Doutor, quer dizer que com o melhoramento do saneamento básico, essas medidas de alguma forma ajudam positivamente na economia familiar? Não só na economia familiar, como também na própria economia no seu todo, porque reduz a injeção de dinheiro para combater o surto da cólera. Não retira, nesse caso, não retira o dinheiro das famílias, não retira o dinheiro do Estado, ou seja, o Estado sai a ganhar, porque apanhou-nos todos de surpresa e esforçou, ou está a forçar para o Estado a alocar verba para combater esse surto. Portanto, se não houver o surto, cria um impacto positivo na própria economia, okay? Porque faz com que o próprio Estado poupe dinheiro.
Doutor, como é que as comunidades podem contribuir para reduzir os impactos econômicos com a cólera? Qual deve ser a contribuição das comunidades? Portanto, as famílias devem ter um papel fundamental, que é o saneamento básico. Não é também função do próprio Estado retirar o lixo das nossas portas. Okay? É necessário que as famílias estejam sensibilizadas dentro das comunidades, fazer limpeza de campanha, políticas de campanha para manter o bairro ou a comunidade limpa. Portanto, quem produz o lixo é as famílias. O lixo produzido, somos nós, enquanto família. Portanto, somos também nós que devemos criar políticas para quê? Para melhorar o nosso local, a nossa comunidade. Com quê? Com campanhas junto dos moradores, para que se reduza ou mesmo se estanque a cólera. Falou da contribuição das comunidades e, nesse sentido, qual é o papel do Estado em criar um ambiente mais seguro e menos vulneráveis a surtos? Um papel fundamental para o Estado, para que se evite isso, é criar criar condições de modo com que as famílias consigam ter um lugar para meter o lixo. Portanto, a retirada do lixo nos contentores já não é das famílias, ok? É de quem detém as políticas públicas. E, portanto, sobretudo nesse período, serem mais eficiente e eficaz na recolha e tratamento dos resíduos sólidos. Que mensagem deixa para os internautas diante do surto que estamos a passar? A mensagem que eu deixo diante dos internautas é que coloquemos o lixo nos contentores e, junto das comunidades, sejamos o polícia de cada um, ou seja, que cada família desempenha um papel fundamental no tratamento e na recolha de lixo, porque quem produz o lixo somos nós enquanto família e devemos colocar o lixo em lugar próprio, não no chão. Doutor, muito obrigada pela excelente explicação. Obrigado, Tudo. Acabamos de conversar com o economista Domingos Lucunde, que falou sobre o impacto da economia nas famílias diante do surto da cólera. Agora vamos à conversa com a doutora Maria Tate. Doutora, bom dia. Bom dia, Obrigada por estar no nosso estúdio. Obrigada a nós por estarmos aqui para podermos informar a nossa população. Angola enfrenta um surto desde o dia 7 de janeiro da cólera. Doutora, como é que o país se encontra com relação a esse surto? Nós continuamos neste momento com o surto ainda localizado em 3 províncias, não é? Não, agora em 4. Portanto, que é Luanda, Icolebengo, Bengo e agora também um caso surgiu em Malange. Entretanto, todas as medidas de controle para a área da saúde estão a ser feitas nos locais, portanto, quer lá, portanto, no epicentro, que foi o Paraíso, Belmonte, em Cacoaco, como também nas outras áreas. Estamos a tratar de colocar, ou já estão colocados no local, os mobilizadores de saúde, que são os agentes comunitários de saúde, quer os voluntários por parte da Cruz Vermelha, quer, portanto, alguns escuteiros e também os agentes comunitários de saúde, as comissões de moradores já foram capacitados, formados para a atuação no local. Também estamos a distribuir o hipoclorito de cálcio, o hipoclorito de cálcio, que é, portanto, a lixívia. Entretanto, neste caso é a lixívia granulada, que é diluída para a lixívia líquida, mas que é um processo que deve ser feito por pessoas capacitadas para efeito. Para isso, nós temos estas pessoas lá no local, não é? Que estão em postos localizados e que estão a fazer, portanto, a diluição deste produto e a população pode depois ir buscar.
A informação é que a população deve escutar e perceber bem a mensagem que lhes é passada relativamente a este produto, portanto, que é a lixívia diluída. Para esta lixívia, o problema é que existem várias concentrações. A lixívia granulada ou lixívia em pó tem várias concentrações e depende muito do momento em que surge o problema da cólera. Portanto, no passado, por exemplo, nós usávamos uma lixívia de 30 graus de concentração. Mas neste momento a lixívia que temos é de 70 de concentração. Então, está a ver, é alto. É preciso especialistas próprios que possam, portanto, ajudar nesta situação. E estes especialistas nós, portanto, já os angariamos. Normalmente vêm do Unicef, vêm da IPAL e também temos algumas pessoas privadas que estão a ajudar. Depois de diluirmos este hipoclorito de cálcio, que é a lixívia granulada em pó, esta lixívia é distribuída à população, postos em frascos, bem identificado para eles levarem, e ali lhes é explicado como é que eles vão fazer. Então não está a ser comercializado esse tipo de lixívia? Esta lixívia nem sequer é para ser comercializada à população, porque a população depois não sabe como é que o vai diluir, não é? A lixívia que vemos nos mercados, essa lixívia em pó que se vê nos mercados, não deve ser usada pela população para a água de beber. Pode ser usado para a água de limpeza de chão, etc, etc, mas não para beber, porque depende muito da concentração. Isto é uma coisa. A outra é que mesmo esta lixívia comercializada na rua e etc, ela não vem totalmente certa, está um pouco adulterada. Então, por isso é que convém não usarmos essa lixívia, porque depois podemos ter outros problemas. Todo tipo de conselho sobre a lixívia diluída está sendo dada no local. E isto por quê? Porque a concentração conta muito, então nós temos que explicar à população relativamente à concentração que nós encontramos. Por isso é que, por exemplo, neste momento essa lixívia, nós estamos a dizer, são 3 gotas em 1 litro de água, portanto a lixívia que eles estão a levar já diluído, líquido, são 3 gotas em 1 litro de água, mexer bem, depois de 5, 10 minutos essa água pode-se consumir, pode-se beber. Entretanto, também não deve deixar ficar muito tempo, 3 dias, não. Depois das 24 a 48 horas, deve-se descartar. Não precisa deitar fora, mas usada para já outras atividades, como é a lavagem dos alimentos, a fruta, as verduras, pode usar para limpar o chão, mas deve preparar outra água de consumo. Outra coisa que é importante nestas localidades, é preciso saber a água tratada com esta lixívia que nós estamos a dar, não se deve dar às crianças. As crianças não devem beber isto, é dos 0 ou dos 6 meses, onde já se começa a beber água, no caso, dos 6 meses até os 7 anos. Não devem, portanto, beber a água que foi preparado com esta lixívia. Agora, dos 7 anos em diante, sim, esses devem consumir. Também este cuidado estamos a ter lá no local. E outra coisa é que esta lixívia, este líquido que eles estão a levar para casa, deve estar longe do alcance das crianças, porque a cor do próprio líquido desta lixívia atrai qualquer pessoa, porque parece que sangua. E então, se estiver próximo das crianças, pode haver um outro problema. Então, é preciso que as mães tenham muito cuidado e que não mandem as crianças ir levantar a lixívia. Tem que ser uma pessoa adulta, no caso. Doutora, pensando no futuro, que mudanças estruturais estão a ser implementadas para reduzir a existência de novos surtos, e o saneamento básico e o acesso à água potável estão no centro dessas soluções?
É sempre importante aqui nós sabermos que surtos como esses, ou o problema da cólera, é um problema e cientificamente está provado, né? É um problema de consumo de produtos contaminados. Estamos a falar de contaminado, quer dizer que não estejam bem higienizados e por aí fora. Água que esteja contaminado com a bactéria que é o Vibrio colérico, também a comida, tais como as verduras e etc. Frutas que podem estar contaminadas com o Vibrio colérico, e também muitas vezes aqueles alimentos encontrados na rua que compramos em qualquer sítio, provavelmente porque a transmissão é fecal oral, não é? Algumas vezes através das mãos, quando pegamos nestes produtos, etc. Mas aquilo que é a transmissão é mesmo a sujidade. Por isso é que a população não deve defecar próximo dos rios, não deve defecar ao ar livre. As latrinas são importantes para qualquer área onde nós estivermos a viver. Não deve defecar principalmente próximo dos rios, porque é dali mesmo onde nós somos contaminados. Evitar o lixo por causa das moscas, das baratas e também dos ratos, os voadores e roedores, é muito importante. Então, se nós tivermos um saneamento básico forte, o abastecimento de água potável, que deve ser sistemático, talvez de forma contínua, ininterrupta, é desta maneira que nós podemos, portanto, evitar a cólera para o nosso país. Toda a gente, portanto, ter as medidas de higiene, saber que antes de consumir algum desse alimento, manga, laranja, quer maçã comprados aí na rua, comprados em qualquer sítio, tem que lavar primeiro e lavar com água tratada ou água fervida. Agora, estas medidas que estamos a falar com relação à lixívia são as medidas tomadas, esta lixívia forte, podemos dizer, de concentração forte, são as medidas que temos que tomar nas áreas de risco, onde nós já temos os casos. Para as áreas onde não temos casos, continuamos a insistir que se desinfeta a água com a lixívia normal do frasco de lixívia que deve ser, que se deve comprar em local seguro, não é? Que são as tais 5 gotas de lixívia em 1 litro de água. Se for, por exemplo, 20 litros, é uma questão de multiplicar, que é 5 vezes 20, isso deve dar aí cerca de 100 gotas, se não estou em erro. Então, é assim mais ou menos que devemos trabalhar. Se for um balde grande de 20, 25 litros, também é uma questão de irmos multiplicando. Essas medidas devem ser postas em prática diariamente, no dia a dia, diariamente, doutora? para todo sempre. Quero dizer, isto tem que nos acompanhar, como é, por exemplo, beber água todos os dias, então esta água tem que ser desinfetada, como é comer todos os dias. Portanto, são medidas diárias que nós devemos acatar e não interromper. Por nossa parte, nós, portanto, a saúde, devemos continuar sempre com a educação da população, quer a população que não deve interromper em momento nenhum. As nossas populações também relaxam um pouco, portanto, relaxam, vão defecar ao ar livre, não têm condições para as latrinas, etc., que é extremamente importante. E a educação sanitária deve estar sempre também no dia a dia para as nossas populações. Doutora, sabemos que as chuvas intensas nas últimas semanas agravaram o surto. Pode explicar como é que essas condições climáticas contribuem para a disseminação da cólera? Muito contribuem. Realmente este é um outro problema, que é a questão das chuvas, mas aquilo que deve acontecer na verdade é termos o saneamento básico resolvido e bem resolvido, a consciencialização da nossa população não defecar ao ar livre, porque as chuvas realmente arrastam com tudo o que é lixo. Se houver lixo, se houver problema de fezes, etc., tudo isso vai para o rio e é arrastado pelas chuvas. Então,
nós tiramos esta água, vamos consumir, é ali onde nós nos contaminamos. Doutora, consegue avançar neste preciso momento em quantos casos Angola registra? Ok, neste momento nós já estamos aí em pouco mais que 500 casos, mas neste momento, se formos a ver os casos, vão mesmo aumentar. Vão aumentar porquê? Porque estamos a tomar as medidas a nível local. Portanto, estamos a fazer a busca ativa de casos, não é? Vai aparecer mais, enquanto a população esteve a ir escondendo os casos, não é? Nós não tínhamos muito acesso. Agora, como nós temos as condições criadas nos locais e com esta visita casa a casa, com a sensibilização que nós estamos a fazer no local e também com a ajuda das comissões de moradores, dos senhores administradores municipais e comunais, com a presença da saúde também no local, nós temos ambulâncias ambulâncias de INEMA colocadas nos locais. Temos também já montado os CTCs, portanto, que são os Centros de Tratamento da Cólera, em vários locais. E depois com estes postos sentinela de distribuição do hipoclorito de cálcio. Portanto, as pessoas ganham mais confiança e certamente que vão aparecendo mais. Então, nós teremos, neste momento, aumento de casos para depois começar a baixar. Quais são as ações que estão a ser implementadas neste momento, atualmente, para conter o surto da cólera? As ações neste momento são de capacitação. Temos que capacitar as nossas populações, temos que capacitar as escolas, os senhores professores e passar a informação do problema da gravidade da cólera. A cólera mata e quais são as medidas, como se transmite a cólera e como é que esta cólera é prevenida. Portanto, todas estas medidas devem ser passadas à população para que eles saibam e nas escolas para que também as crianças tomem atenção daquilo que se consome, etc. E os pais também partirem para a preparação daquilo que a criança vai comer na escola, ao invés de lhe dar o dinheiro para comprar em qualquer lugar, não seguro o alimento. Então, desta maneira, certamente que nós vamos, e com estas medidas de distribuição do hipoclorito, que é a lixívia diluída, há locais que já se entregou o comprimido de desinfetar a água, portanto, certeza e etc. Com essas medidas todas e a população estar consciente de que precisa de ir à unidade sanitária o mais rápido possível. Então, logo lhe começa a dor de barriga e etc., vá para a unidade sanitária. E aí é onde o problema é resolvido. Agora, se guardar a pessoa em casa, com a dor, com o vômito, com diarreia, etc., não está a resolver o problema, não está a ajudar. Porque ajudar-nos é levar imediatamente à unidade sanitária, onde as condições estão preparadas para poder, então, ajudar esta pessoa a recuperar da cólera. Com relação à vacina, doutora, será uma das soluções? A vacina, ela é usada para, portanto, quando temos casos assim renitentes, a vacina é usada, mas a vacina não garante total prevenção da cólera, né? Vai garantir naquele momento, e até porque se tivermos vacina não vai ser para a população toda, vai ser mais para aquelas áreas onde nós temos estas incidências de casos, e a vacina na verdade ajudará para o curto espaço de tempo. Aquilo que é necessário é insistirmos, é termos as condições higiênicas do país todo, das localidades, etc., de forma permanente. Portanto, temos que insistir, persistir e nunca desistirmos das condições de higiene, das condições de tratamento da água. É importante a água estar permanentemente tratada
para lhe tornar potável para o consumo e etc. Desta maneira nós podemos evitar, portanto, estes surtos que quase todos os anos vão surgindo. Então, do modo geral, doutora, gostava que reforçasse as medidas que a população deve ter para prevenir-se contra a cólera. As medidas de prevenção são sempre as mesmas: evitar beber água não tratada, é importante, lavar sempre as mãos com água e sabão por qualquer procedimento que nós tivermos, também é de extrema importância. Lavar os alimentos que vamos consumir, qualquer tipo, que sejam verduras, que seja fruta, que seja a mandioca, batata doce, portanto, todo aquele alimento, as folhas que nós consumimos, tudo isto tem que ser bem lavado, bem preparado, tudo de forma segura para então podermos evitar estas situações que vamos tendo, porque são doenças preveníveis que nós já não deveríamos estar a acarretar. Também evitar de ficar ao ar livre, acúmulo de lixos. Para as pessoas que vendem, vamos evitar pegar num pano, estender no chão em qualquer sítio que estamos a vender. Há que haver locais próprios para o nosso comércio. É claro que temos que fazer comércio, mas temos que fazer comércio de forma segura para nos prevenirmos a nós próprios e prevenir que todos os outros, portanto, padeçam com esta patologia. Ok. Obrigada, doutora. Nada. Hoje aprendemos que a cólera não é apenas um problema de saúde, mas também de infraestrutura, educação e responsabilidade coletiva. Agradecemos imensamente a doutora Maria Tati e o doutor Domingos Lucunde pela análise que foi feita sobre o surto no país. Fica claro que combater surtos como esse exige não apenas ações e medidas, mas também mudanças estruturais urgentes. A você que nos acompanha, lembre-se, prevenir a cólera começa em pequenas ações diárias, como tratar a água, lavar devidamente as mãos e dar o melhor tratamento do lixo de maneira correta. Por hoje é tudo. Até o próximo programa Viver com Saúde.